E o Corinthians treinou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava, na segunda atividade em preparação para a partida contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Dorival Júnior não vence há 5 partidas entre Campeonato Paulista e também Brasileirão. Como visitante, como foi contra o Santos e como será contra a Chapecoense, já são 4 partidas sem vitória. A grande expectativa do treinador é poder contar para o jogo contra a Chapecoense com o retorno de Yuri Alberto, que não atua desde a partida contra o São Bernardo. Já são 6 jogos fora dos gramados, o jogador que se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. O técnico Dorival Júnior, nesse período, utilizou 5 duplas de ataque diferentes, todas elas contando com Memphis Depay em campo. E a grande dificuldade do treinador é encontrar um substituto ideal quando não tiver Yuri Alberto. Nós estamos buscando isso com muita intensidade em treinamentos para que a gente possa estar encontrando esse companheiro nos momentos em que não tenhamos um jogador que ele tem uma característica única no nosso time, que é o Yuri Alberto. É o único jogador que tem e que facilita para os seus companheiros os movimentos que ele executa. Por isso que pra gente, nós sofremos muito quando nós não temos um jogador com essa característica. Desde a semana passada, Yuri Alberto já aparece nas imagens de treino em campo, o que aumenta a possibilidade de retorno. Nesta terça-feira, os atletas fizeram um treino com posse de bola com reação pós-perda. Por fim, houve um trabalho de ataque contra a defesa em campo reduzido. E pudemos ver mais uma vez o inglês Zesslinger em campo. Dorival disse após o empate com o Santos que ele precisaria de mais uns 10 dias de preparação para ser avaliado, para aí sim poder estrear com a camisa do Corinthians, já que ele não atua desde dezembro. O Corinthians volta a jogar em Chapecó após 5 anos, a última vez foi em 2021 e agora volta para lá atuando pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui no Parque São Jorge, preocupação porque o Corinthians não ganha há 5 jogos, somando aí Campeonato Paulista e Brasileiro, o Corinthians não consegue vitórias. Dorival Júnior deve poupar titulares quinta-feira em Chapecó contra a Chapecoense. Carrilho hoje não treinou, foi preservado, não tem lesão, é desgaste muscular, deve ser um dos poupados, tem até gente pendurada, porque o jogo de quinta-feira fora contra a Chape está diretamente relacionado ao de domingo em casa, o Química diante do Flamengo. E o Pedro Raul, tem 2 times da Série A interessados nele, e o Corinthians de olho num centroavante do Botafogo. Dorival Júnior pode sim mexer no time, até porque o jogo é fora de casa contra a Chapecoense, gramado artificial, desgaste físico é um dos motivos, jogadores pendurados, titulares também, e porque esse jogo de quinta está interligado ao de domingo, que é contra o Flamengo em Itaquera. Então vamos lá, o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista talvez fiquem de fora. Com isso, Ramalho e Tchoca poderiam assumir a dupla de zaga. O Carrilho nem treinou hoje, foi poupado do treino no CT Joaquim Grava com desgaste muscular, não tem lesão, mas pode descansar, assim como o Memphis, que é sempre um caso à parte. Temos aí, o Dorival teria no caso a possibilidade de escalar o Matheus Pereira, que começou o clássico contra o Santos na última rodada entre os reservas. Mateuzinho e Matheus Bidu, os titulares das laterais direita e esquerda, estão pendurados, 2 amarelos. Se tomam o terceiro lá na Arena Condá na quinta-feira, não enfrentam o Flamengo. A novidade pode ser Yuri Alberto, pelo menos para ser relacionado, iniciando entre os reservas. O Dorival Júnior fecha a preparação amanhã e depois decide. Mas existe a possibilidade do Yuri voltar ao time, pelo menos na reserva na quinta-feira. Qual é o atacante que pode deixar o clube, Silvestre? Não é o Yuri, não é o Memphis, é o Pedro Raul, centralmente reserva, que voltou para tentar mostrar que pode somar com o time, convencer o Dorival Júnior. 2 times de Série A têm interesse no futebol do Pedro Raul, estou falando do Remo e do Vitória. O Corinthians até topa negociar por empréstimo, desde que esse clube interessado pague 100% do salário e desde que também o Dorival Júnior
aprove a negociação, porque o Dorival está usando o Pedro Raul, quer queiram, quer não. No ano ele participou de 12 jogos, 279 minutos em campo, não marcou nenhum gol ainda, é verdade, centroavante. Fez aquele de pênalti, na disputa de pênaltis no mata-mata contra a Portuguesa no Canindé, mas aí não conta para a estatística. Mas pelo menos deu uma assistência. Enquanto o Pedro Raul pode eventualmente ser negociado, o Corinthians está sondando, namorando o Arthur Cabral, centroavante do Botafogo, informação já dada pelo Gazeta Esportiva. Vamos lá, qual a ideia do Corinthians, que tem um novo patrocinador, né, meu querido Luiz Fabiani? Exatamente, craque Neto, oficializado pelo Corinthians há pouco o acordo com a empresa PX do setor de transporte e tecnologia. Então, mais fonte de receita para a equipe alvinegro, que agora conta com mais um parceiro no seu uniforme. Agora restam ainda alguns outros espaços a serem preenchidos, desejo esse do departamento de marketing do clube, para que seja realizado o mais breve possível, craque Neto. E Roberto joga? Joga. Será relacionado normalmente, vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo contra a Chapecoense, deve começar entre os 11. E ideia do Memphis renovar o contrato? Sim, a expectativa do Corinthians é trabalhar pela renovação de contrato do Memphis o mais breve possível. Inclusive é um desejo do Marcelo Paz, o executivo de futebol do clube, que ainda tenta equilibrar a expectativa financeira do camisa 10 holandês com aquilo que o Corinthians pode arcar. Mas é sim o desejo das duas partes que esse contrato seja renovado em julho. Mais do Memphis do que do Corinthians, eu diria. Vou falar quanto você quiser. E quem não quer passar vergonha na quinta-feira é o Corinthians, que encara a Chapecoense e busca um time mais inteiro fisicamente, por isso deve preservar atletas. Yuri Alberto, a principal novidade, voltando de uma lesão muscular. Quando você viaja? Eu viajo no sábado, às 10 da manhã, saio de Campinas. Campinas, Azul? Azul, Viracopos. Direto pra? Orlando. Vai ficar onde? Vou ficar em Celebration. Celebration, tem um hotel ali, Celebration, onde fico ali. Se precisar de alguma coisa lá em Orlando, filho, só me falar. Boa. Né? Que você vai ser muito bem recebido lá. E fica, vai pra Boston, depois Isso. volta pra Orlando, né? Exatamente. 10 dias ao todo. Viajo... Vai ficar fora dos donos da bola, da televisão e da rádio. Exatamente. Não, da rádio eu participo e da TV, caso seja do seu interesse. Lógico, é do meu interesse. Faço os links de lá sem problema. E por sinal, você mora com o papai e com a mamãe, né? Sim. Você é o filho único, né? Não, tem irmão mais velho, mas que saiu de casa. Que saiu de casa, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 30. E você? Eu tenho 25. E você tá morando com o papai e com a mamãe. É caro então quer dizer que eu sei, quer dizer que Kid Bengala e sua mamãe vão extrapolar agora nesses próximos 10 dias que o senhor não tá lá. Coringão. Corinthians que recebe na quinta-feira a Chape. Não, visita. Visita a Chape, né? Vai até na Chape, Arena desculpa. Condá, com alguns desfalques, viu? Assim, na verdade vão poupar pro jogo do Flamengo no final de semana. E então, tem Mengão? Pode ser que, por exemplo, o Memphis não jogue. Pode ser que o Carrilho não jogue. Então, mas eu quero falar com esse protótipo de técnico. Eu quero falar com esse protótipo de técnico aí. Não. Começou. Com essa informação eu sabia. Mas na moral, velho. Começou, esses desgraçados, eles ficaram praticamente 15 dias sem jogar. Jogaram 2 partidas, perderam uma pro Curitiba jogando em casa de uma maneira ridícula. Empataram contra o Santos, não jogando bosta nenhuma. E, cara, na boa, vai poupar. Então é quando eu falo desse protótipo de técnico, desse técnico meia-boca. Controle de carga é o rabo de vocês. Porque ela é o sintético isso, também. que isso? Ô, Bento, vamos parar de romantizar a vida de jogador de futebol, velho. Não. Na Chape eles puseram sintético. Mas independente de ser sintético, velho, vamos parar de romantizar a carreira de jogador de futebol. É um absurdo, velho. Repito, esses desgraçados aí estavam há 15 dias sem jogar. 15 dias sem jogar. Jogaram 2 partidas de merda. Faz 5 jogos que o Corinthians não ganha e vai poupar contra a Chape. Então, Dorival, quando eu falo que você é paizão, quando eu falo que você aí é babá de marmanjo, que você fica lambendo esse monte de jogador aí preguiçoso que tem no elenco, é por causa de atitudes ridículas como essa. Ô, Domênico, é inadmissível, cara. Controle, pô. É inadmissível. Cara, o Corinthians tá 5 jogos sem vencer. Jogou 2 partidas, sendo que ficaram 2 semanas parado, cara. Vai poupar esses lazarentos ainda, velho. E outra, com todo respeito, num planejamento de 6 pontos, com todo respeito, o que é mais fácil? Você ganhar da Chapecoense fora de casa ou do Flamengo em casa? Eu ia falar exatamente É muito mais fácil. Mas não tem que poupar ninguém, velho. Não, eu sei, Maurício. 2 jogos, mas se você se planejar, vou poupar contra o Flamengo, mas a probabilidade de você vencer o Flamengo não tem que poupar Portugal não tem que poupar contra a Chape e não tem que poupar contra o Flamengo, Lelê. A gente tá falando de 4 jogos. Esses caras não conseguem jogar 4 jogos. Não é, você não entendeu. Seria mais plausível se você tivesse Mas não é plausível. A questão é essa,
Portugal, não existe ser plausível nessa situação. Mas é uma coisa burrice você poupar contra a Chape, que é um adversário mais acessível. A burrice é poupar, cara. Sim, mas ainda mais se você poupar contra o mais acessível e jogar contra o mais difícil. Não, a questão é, cara. Se você for poupar só o Memphis ali, que a gente sabe que é um cara já com problemas de lesões, de né? Olho na acima Copa. de 30 anos e tal. O Carrilho também voltou de lesão e é um cara que fisicamente tá bem complicado aí nos últimos jogos com ele. Tudo bem. São caras pontuais ali que talvez não estejam 100% para jogar essa partida. Agora, poupar o time todo, sendo que você vem de 5 jogos sem vitória e você derruba a narrativa, né, do calendário ali, de todas as preocupações e críticas que o Dorival fazia, quando você perde pro Coxa por 2-0 em casa, depois de 12 dias descansando, essa foi aí é complicado, né? O problema dele ter perdido contra o Coritiba foi esse, ele derrubou a própria narrativa dele, porque toda coletiva era, não, é o calendário, tem que rodar elenco. Aí você fica 12 dias tendo pra descansar e pra treinar, e você perde de um dos times que deve brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro em casa. Mas não é o perder, nem correu, né? É isso que foi um jogo horroroso. Nem Acho que foi o pior jogo do Corinthians na temporada. Perder, pode perder. E aí eu concordo. Aí você pensa nesse negócio de poupar, e aí você vai poupar contra a Chapecoense, meio que subestimando, assim, aí vai poupar colocar o time reserva. Toma uma traulitada. E aí você perde um jogo que, teoricamente, você poderia vencer, porque são os mesmos 3 pontos do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Chapecoense. Sim. Entendeu? Aí você acaba se complicando, mas ô Lelê, eu só vou divergir dessa contestação que você fez, até com relação aí ao Carrídio e o Memphis, porque esses dois lazarentos, esses dois desgraçados vão estar na Copa. Um pela seleção do Peru e outro pela seleção da Holanda. Ele foi convocado, Copa o Mano do Mundo. Menezes, né? Que agora Sim. convocou ele. Mas o negócio é o seguinte, Copa do Mundo é jogo de 3 em 3 dias, RG. Se eles falam que é desgastante jogar aqui no futebol brasileiro 2 vezes por semana, a Copa do Mundo é igual, irmão. E tem intervalos que às vezes são menores ainda. Então o negócio é o seguinte, vocês acham que Memphis e Carrídio vão pedir pra se preservar nos jogos das seleções? Então o rabo deles que arda. O Dorival tem obrigação de colocar esses caras pra jogar. Tem obrigação, quem paga o salário do Memphis e do Carrídio é o Corinthians, não é a porra da seleção da Holanda, não é a porra da seleção peruana. Quer dizer, pra jogar em seleção, esses caras vão correr na Copa do Mundo, aí eles não estão cansados pra jogar 2 vezes por semana, ou até no intervalo menor que isso, numa dessas jogar 3 vezes em 10 dias, aí eles não estão cansados, aí tá tudo bem. Quer dizer, pro Corinthians, eu tô cansado, eu preciso de recuperação muscular, eu preciso do meu controle de carga. Agora na porra da seleção da Holanda ele presta pra jogar? Vai cagar, velho. Então, Dorival, repito, você não é técnico pro Corinthians. Esse elenco faz o que faz na tua cabeça porque você permite. Você idolatra jogador e romantiza o cansaço desses caras. Cara, Lelê na boa, eles ficaram praticamente aí 12 dias sem jogar. Sim. Sem jogar. Voltaram jogando futebol de bosta. O Corinthians aí há 5 jogos sem vencer e vai poupar o time ainda, cara. Aí o Portugal fala, não, mas se tivesse que poupar contra o Flamengo. Tem que poupar contra ninguém, velho. Essas porra desses jogadores de hoje em dia, mano, eles não conseguem fazer 4 jogos consecutivos, porque, eu tô cansado, eu vou estourar, é controle de carga. E aí muito torcedor abraça essas ideias fracas aí. Um monte de torcedor trouxa aí também, fica nesse barulho aí de um monte de cara da mídia. Porque o jogador é um ser humano. Ser humano é o cacete. Pergunta lá pro cara que tá descarregando carreta se no dia seguinte que ele vai ter que descarregar outra, se o patrão vai falar, você tá cansado, fica em casa, descansa. Com jogadores existe um romantismo absurdo, cara. Se um atleta profissional não consegue fazer 4 jogos consecutivos, escolhe outra porra pra fazer da vida, velho. Vai pro inferno, mano. Fê, eu quero trazer detalhes aqui pra vocês do novo patrocínio aí que o Corinthians fechou com a PX. A empresa do ramo logístico ficará estampada na parte traseira aí do uniforme do Timão. O acordo será válido por uma temporada. O Corinthians anunciou esse patrocínio nessa terça-feira, onde ocorreu a assinatura do contrato com a patrocinadora, empresa do ramo logístico, com validade de 1 ano, e a nova parceria comercial do Timão ficará exposta na parte traseira aí do calção do time masculino. Primeira aparição da empresa foi no último domingo, no clássico contra o Santos, não sei se vocês repararam, e os valores do acordo são mantidos em sigilo até o momento, hein, fiel? Ao longo dos últimos meses, o Corinthians tem trabalhado nos bastidores para se aproximar do mercado e aumentar o valor de sua camisa. Recentemente, antes de assinar aí com a PX, o Timão havia anunciado a renovação da Esportes da Sorte, patrocinador master. De acordo com o orçamento do clube para 2026,
A previsão é faturar, fiel, 255 milhões somente com patrocínios para a temporada de 2026. O que você achou do novo patrocínio aí do Coringão e desse valor anual aí que o Corinthians pode arrecadar com patrocínios, envolvendo, claro, não só o uniforme, mas outros patrocínios aí envolvendo todo o clube, 255 milhões apenas com patrocínios. E aí a gente vê falcatruas, rombos milionários nos cofres, desvio de dinheiro, pra gente ter que ouvir, a fiel torcida ter que ouvir que o Corinthians não tem dinheiro. Se somente com patrocínio 255 milhões, dá pra ver o quanto esses ex-presidentes e dirigentes arregaçaram com o nosso Corinthians, né, fiel? Gostou da notícia? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos. Deixa aquele like também que ajuda a gente demais, faz total diferença pra nós, fiel. Só clicar no joinha aqui embaixo. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!